Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dinâmica, capítulo 15, exercício número 3. Vamos ao enunciado. O gráfico mostra a força reativa vertical da interação sapato-solo como uma função do tempo. O primeiro pico age sobre o calcanhar e o segundo sobre a parte frontal do pé. Determine o impulso total agindo sobre o sapato durante a interação. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar o impulso total aí, né, na interação entre o sapato e o solo, tá? Então temos aqui o gráfico da força em função do tempo, tá? Que está em milissegundo, e a força em quilonewton. Então, o impulso linear é uma grandeza vetorial e é definido como sendo igual à integral de um tempo 1 ao tempo 2 da força F integral em dt. Só que o nosso objetivo é calcular aí a intensidade do impulso, ou seja, o módulo, tá? A gente quer saber qual é o módulo aí do vetor impulso linear. O módulo do impulso linear pode ser calculado como a integral de T1 a T2 da força F dt. Se a gente tem o gráfico aí de F em função de T, a intensidade do impulso é igual à área total, tá, sob a curva de F. Então, podemos dizer que o impulso total é igual, se a gente pegar aqui a curva de F, a gente pode dividir em 4 figuras conhecidas. 1, 2, 3 e 4. Então, a gente pode dizer que o impulso total vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Então, vamos poder calcular que o impulso total vai ser igual. Começando pelo cálculo da área 1. A área 1 é a área de um triângulo que a gente vai ter, que é base. Então, a base é entre 0 e 25. Então, a base é de 25 milissegundo, vezes a altura, tá? A altura é de 3 quilonewton. E, como é um triângulo, dividimos por 2. Então, temos aqui a área 1, tá? Aí vamos ter mais. Aí vamos fazer a área 2. A área 2 é a área de um trapézio. Então, a gente pega aí a base maior. A base maior é 3 quilonewton. 3 quilonewton. Mais a base menor do trapézio vai ser aí 2 quilonewtons e meio. 2,5 quilonewton. Vezes a altura. A altura vai ser essa diferença aqui. 50 menos 25 na unidade de milissegundo, dividido por 2. Área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura, divide por 2. Aí vamos ter mais aí a área 3. A área 3 também vai ser a área de um trapézio. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a base menor é de 2,5 quilonewton. 2,5 quilonewton mais, vamos pegar aí a base maior. A base maior é de 3,75 quilonewton, que multiplica aí a altura. A altura
é a diferença aqui entre 100 e o 50. Então, é 100 menos 50 milissegundos. Tudo isso dividido por 2. E temos aí mais, né? Fechando aqui a figura do trapézio. Aqui a gente tem a área 3. E voltando aqui, fechando aqui a área 2. E, por último, temos aqui a área 4, que é a área de um triângulo. Então, vai ser a base, que vai ser 200 menos 100 milissegundo, que multiplica a altura. A altura é de 3,75 kN, base vezes altura, dividido por 2. Aí vamos ter o mili corresponde a 10 a menos 3 e o quilo a 10 a terceira. Então, eles simplificam e fica 1. Então, a gente pode simplificar o quilo com mili. Aí, o quilos aqui com milissegundo. O mili daqui com o quilo aqui. Aí, vai sobrar segundo vezes newton. Então, vamos ter um impulso total. Aqui, vamos fechar aqui a área. Aqui é a área 4. O impulso total vai ser dado. A primeira área, área 1, vai ser o 25 vezes 3 dividido por 2. Então, a gente vai ter aí o 37,5 na unidade aí de newton vezes segundo. A gente vai ter mais, aí, aqui a área 2, que vai ser o 3 mais 2,5, que multiplica 50 menos 25, que é 25, divide por 2. 68,75 na unidade de newton vezes segundo. Aí vamos ter aqui 2,5 mais 3,75, que multiplica 100 menos 50, que dá 50, e divide por 2. Então, temos aí mais 156,25 newton segundo. E temos aí a última área como 200 menos 100, que dá o 100, que multiplica o 3,75 e divide por 2. 187,5 newton segundo. Somando todos, vamos ter esse aqui mais 156,25 mais o 68,75 mais o 37,5. Então, o impulso total, ou seja, a intensidade do impulso é de 450 newton segundo. Se a gente quiser deixar em quilonewton, divide por 1000, né? Aí a gente tem que é 0,45 quilonewton segundo, né? O quilo, lembrando, corresponde ao 10 a terceira. Multiplicou pelo 0,45, temos aí de volta o 450 na unidade de newton segundo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!